Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, conforme a gente anunciou, a gente está recebendo aqui o secretário de Estado da Saúde, o nosso particular amigo João Bittencourt. Essa semana a gente se encontrou lá em Brasília, numa rodada de espetinho, tá bom? Não era aquilo que você estava pensando. A gente se encontrou num espetinho famoso que tem ali em Brasília e a gente fez esse convite para ele. Por que não vir aqui ao Conexão Brasília? Secretário João Bittencourt está aqui acompanhado do meu amigo Plínio, né? Que é enfermeiro e é secretário adjunto de saúde do Estado. Plínio, tudo bem? Secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão Brasília. Bom dia, Kleber, bom dia aos ouvintes, bom dia, Plínio, nosso colaborador da Secretaria de Saúde. Estamos à sua disposição, companheiro. Bom, a agenda do senhor, a gente começa por aí, não é? Os secretários de Estado todos do Brasil foram convidados, a gente tem um esforço concentrado aí por conta do coronavírus. Hoje está previsto a primeira aeronave da Força Aérea, que já deve acessar o espaço aéreo brasileiro com passageiros que foram retirados da China. O que o senhor pode atualizar a população a respeito disso? Bem, nós fomos convidados, nós já temos uma reunião mensal em Brasília para tratar dos assuntos de saúde pública de todos os estados do Brasil. Essa reunião inicialmente estava prevista para o dia 12, mas o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, nos convocou para que a gente fizesse uma reunião emergencial em razão dessa problemática que está se avizinhando no país com relação ao coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus que foi inicialmente detectado na China, na província de Hubei, capital Wuhan, né? Então, assim, hoje nós temos, dos casos que foram detectados no mundo, 99,2 estão dentro do território chinês, né? E desses que foram detectados dentro do território chinês, 70% está dentro dessa província de Hubei. Então a China, com uma decisão muito acertada e protetora, inclusive da humanidade, resolveu cercar duas províncias, cercar mesmo, ninguém entra, ninguém sai, né, dessas duas províncias sem autorização do exército chinês. E isso tem feito com que essa enfermidade ela não tenha se alastrado numa velocidade como se imaginava para o resto do mundo. É lógico que antes dessa decisão do governo chinês de fechar suas fronteiras, alguns chineses saíram, né, portando esse vírus. E aí você vê casos em torno aí de 20 a 24 países que já confirmaram casos de coronavírus. O Brasil, graças a Deus, nós estamos livres dessa enfermidade. Nós temos em torno de uns 8 casos suspeitos, né? Parece que um no Rio, um em Goiânia, tem parece que 4 no Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina, mas são suspeitas que ainda não se confirmaram. É uma enfermidade muito letal, né? A gente esclarece assim, que hoje você tem uma transmissibilidade desse vírus mais rápido, né? Uma transmissão que se dá através da saliva, mas uma letalidade um pouco menor do que aconteceu em 2002, se eu não estou enganado. Com outro vírus, quando ele se apresentou pela primeira vez, né? Mas, assim, todos os países do mundo, o Brasil não é diferente, nós estão tratando disso como prevenção, por exemplo, de alta complexidade, né? E nós, dentro do Brasil, e assim, mais especificamente no caso do Amapá, nós temos a nossa SVS, né? Que é a nossa Vigilância em Saúde, comandada aí pelo nosso companheiro Dorinaldo, que tem capitaneado, junto com a Secretaria de Saúde, todos os esforços e todos os comandos nacionais para que a gente possa, em qualquer momento, tanto detectar quanto já fazer o isolamento e o tratamento, né? O senhor, quando falou da questão da barreira que foi estabelecida, teve um amapaense, né, que estava em Wuhan e saiu de lá antes dessa barreira. Claro que nós estamos falando do pesquisador e ex-reitor da Unifap, professor Tavares, mas ele, acima de tudo, está nessa missão na China, desenvolvendo pesquisas para novos medicamentos, mas ele tem consciência de que ele não tinha os sintomas da doença, mas o que ele, quando ele chegou aqui, falou, inclusive aqui no programa do Melo, e muita gente ficou preocupada, é que não teve, na época, nenhuma proteção, nenhuma barreira,
abordagem, porque ainda não tinha tido esse alerta, né? Para você ter uma ideia, o primeiro caso assim comprovado, ele se deu dia 8 de dezembro. E olha só, nós estamos dia 8 de dezembro, a velocidade foi tão grande que a gente já ouve falar de coronavírus há mais de mês, entendeu? Inclusive com essa, com essa questão de proteção assim muito acirrada em todos os estados do Brasil e no mundo, né? Então assim, graças a Deus com essa, com a tecnologia hoje, com a capacidade de se informar, né? Tirando o fake news, né? Que a gente tem que ter cuidado, porque se nós temos, por exemplo, uma realidade que nós não temos um caso comprovado no Brasil, a gente não pode criar, por exemplo, um pânico dentro das nossas unidades, dentro dos nossos hospitais, enfim, dentro do nosso estado. Então, assim, o que a gente sabe do doutor Tavares é que ele, por exemplo, com o conhecimento que tem, ele sabe que ele precisava ter um resguarde, né? Então ele mesmo se submeteu a uma quarentena, né? E aí, mas assim, no momento que ele saiu, ainda não tinha todo esse cuidado, mas imediatamente, né, as centrais e os órgãos de defesa detectaram que o assunto era grave e começaram a tratar desse assunto com a gravidade que realmente requer a situação, né? Tanto é que o governo chinês tomou essa decisão dentro da própria China, né? Como essas duas províncias, elas estão isoladas para proteger o próprio território chinês. E o mais interessante que eu acho é assim, a gente fala assim, província de Wuhan, a gente imagina na nossa cabeça que é algo assim, como se fosse um pequeno interior. Lá dentro tem a população de São Paulo, só para você ter uma ideia, mais de 12 milhões de habitantes. Província seria o equivalente a um estado? Do jeito que a gente, desse tamanho, a gente considera quase um mini país. E o Wuhan é a cidade, né? Wuhan é a capital da província de Wuhan. Capital da província de Wuhan. O secretário adjunto, o Plínio, que é enfermeiro, né, como eu falei, puder, por favor, colaborar também sob a ótica técnica aí como profissional da saúde, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os seus companheiros de bancada. E em nome do secretário titular da pasta da Saúde, João Bittencourt, eu externo esse bom dia a todos os seus rádio-ouvintes da Rádio Diária. Kleber, o nível de complexidade que o mundo está tendo que enfrentar em relação às epidemias, principalmente as epidemias virais, que têm um alto poder de transmissibilidade dentro de um mundo globalizado que a gente vive, é muito grande. Então é muito complexo. Para que a gente tenha ideia, na nossa fronteira Oiapoque-Guiana Francesa, nós temos uma forte presença de comerciantes chineses, né, que vivem se deslocando aqui do platô das Guianas para o Oriente, né, para a Ásia, na verdade, né, para a China. E essa preocupação, a nossa vigilância sanitária, nossa SVS, já está ciente. Então, não que se precise ter a xenofobia, ninguém preconiza isso, muito menos o Ministério da Saúde estabeleceu isso. Foi uma das grandes colocações que o ministro da Saúde, Mandetta, estabeleceu, é não estabelecer essa xenofobia, e sim ter barreiras sanitárias de acordo com os sintomas. É importante a gente destacar que, pelo período sazonal que a gente vive das chuvas aqui na Amazônia, nós vamos ter sim a presença, esperamos não do vírus coronavírus, né, mas sim dos vírus comuns relacionados às gripes virais, né, como o rinovírus, que é comum nesse período. Então é importante a gente acalmar a população, que a Secretaria de Estado da Saúde, que a SVS está comprometida em dar todos os esclarecimentos reais e em tempo hábil para a população. Tá? É uma grande força-tarefa que se formou, que envolve, ontem, inclusive, nós tivemos a CIB, que é a reunião intergestora bipartite que envolve o Estado e todos os municípios. Então a gente já está envolvendo todos os municípios do Estado do Amapá nessa questão de prevenção, tá? E tentando sempre ter um passo relacionado à prevenção, tá? E à proteção da comunidade. A Lilian, nossa colega de bancada, tem pergunta para o secretário também, João Bittencourt. Para você que está chegando agora, a gente está ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Estado da Saúde, o secretário João Bittencourt. Lilian.
É tudo, eu acredito que seja tudo uma questão também de bom senso, né? Das pessoas se prevenirem quando sentirem algum sintoma, procurarem as redes de saúde, não é verdade? E sobre o coronavírus, a gente sabe que tem uma rotatividade de voos muito grande, assim como o nosso reitor veio para cá e teve essa consciência de fazer uma quarentena. Imagina quantas pessoas também não vieram antes de ter esse fechamento. É importante ter isso, procurar os profissionais de saúde, as áreas de saúde e relatarem, né? Porque assim, não pode deixar acontecer, tem que prevenir antes, não é verdade? Com certeza, Lídia. Eu também queria contribuir e dizer assim, que dentro dessa ideia da gente não criar esse pânico, nós sabemos que os chineses representam para a humanidade uma grande contribuição no que diz respeito ao comércio, principalmente com o Brasil, né? Então, assim, como disse o ministro Mandetta, isso aconteceu na China, poderia ter acontecido em qualquer país. E nós, brasileiros, não gostaríamos, numa realidade que a China vive, se porventura isso tivesse acontecido aqui, que nenhum país tivesse uma característica hostil com o povo brasileiro. Então, nós não vamos, em hipótese alguma, permitir, por exemplo, essa característica hostil com o povo chinês, porque é um povo que contribui com a humanidade, né? Em tudo aquilo que faz e que tem disponibilizado, principalmente dentro da área do comércio. Então, assim, a gente tem uma tratativa leve, nós temos outras enfermidades presentes, graves, e dentro, por exemplo, de uma esfera que deve ser de atuação de todos os governos. Por isso que a gente conclama, assim, o coronavírus ele é um alerta que está sendo tratado com essa característica, mas nós temos febre amarela, nós temos dengue, né? Nós temos o H1N1, tem outras enfermidades que também têm essa questão da transmissibilidade assim rápida e letal, que a gente não pode esquecer, tá? Sem dúvida. Ô, secretário, eu queria já, o tempo está bem apertado, a gente queria muito avançar sobre outros temas, mas eu vou sintetizar no seguinte comentário e deixar para o senhor a bola no final. O governador Valdez, ao longo dos últimos mandatos, tem experimentado e tem investido nessa pasta da saúde e já escalou para esse posto que o senhor ocupa hoje promotor de justiça, delegada da polícia, um coronel da polícia militar e agora um auditor fiscal do Estado. Ou seja, denota que a proposta é fazer austeridade na gestão. Na mensagem que ele abriu o ano legislativo, claro, o chefe do executivo tem que falar de todas as pastas, todas as áreas, eu até repercuti isso no nosso portal, que o governador deixou por último falar da saúde, e onde ele dedicou inclusive mais tempo. Agora que o senhor tem 8 meses no cargo, né, o que dá para falar, o que dá para transmitir à população em termos de entregas que a saúde poderá fazer para a sociedade? Bem, realmente a nossa formação e atuação anterior não era na área da saúde, mas a gente sabe que dentro de uma secretaria de saúde você não trata especificamente só da questão envolvendo o tratamento, né? Você administra um complexo de problemas como despesa, receita, controle de gasto com pessoal, compra de medicamentos, aí envolve licitação. Então, assim, eu digo que talvez mais de 50% da atividade de um secretário, bem mais inclusive, em razão dessas burocracias administrativas que são postas para um secretário, para um gestor. E assim, a gente fica feliz em saber que o governador Valdez, após ter dado um tratamento diferenciado para a educação, um tratamento diferenciado para a Secretaria de Segurança, hoje, né, como sempre fez, mas agora um olhar mais específico para a Secretaria de Saúde. Então, assim, a nossa equipe está hoje com um entendimento total das nossas responsabilidades, com um entendimento total do que precisa ser feito, e os passos nós já estamos dando, porque você coletar informações dentro de uma área que tem a dimensão de um município de capital, porque nós temos praticamente o quantitativo de servidores de um município, né? E a complexidade, vamos dizer assim, maior
porque enquanto o município ele tem um foco na área da saúde e vários em outras esferas, o nosso é com a saúde da população. Então, assim, eu digo que até um pouco diferente de outras áreas, nós trabalhamos com um carro rodando e a gente tem que trocar o pneu. Então, por quê? Porque você não pode deixar de comprar medicamento, você não pode deixar de pagar pessoal, você não pode deixar de honrar com os contratos continuados. Mas, por outro lado, você tem que ir atrás do recurso, você tem que fazer licitação, você tem que prestar esclarecimento para os órgãos de controle. Então, assim, eu quero dizer para a população que hoje essa equipe que está na Secretaria de Saúde, que tem a confiança do governador Valdez, tá? Que acredita na nossa proposta e nas nossas ideias que nós estamos desenvolvendo, nós estamos prontos e esperando e aguardando toda essa atenção que está sendo dado para a Secretaria de Saúde, e a gente vai aplicar esses recursos da forma mais correta possível, porque a Secretaria de Saúde, assim como todas as outras, ela tem um olhar direcionado para a saúde da população. Então nenhum recurso pode ser desviado, nenhum recurso pode ser investido que não seja de forma legal, porque de todas as secretarias, a que tem um olhar maior para os órgãos de controle é a Secretaria de Saúde. Para você ter uma ideia, nós recebemos por dia em torno de 10 mandados judiciais para prestar esclarecimento. Nós temos que prestar esclarecimento sempre para o Ministério Público, sempre para o Tribunal de Contas, isso eu digo na esfera federal e estadual. Nós temos reunião com os organismos de controle interno da sociedade, né, como sindicatos, associações, comissão intergestora bipartite, enfim, né, é um controle gigantesco que a gente tem que se submeter, além de prestar a saúde, além de controlar pessoal, além de todas as complexidades, estrutura predial. Eu costumo dizer, Kleber, assim, para finalizar, que a saúde ela é um quadripé, que ela não se sustenta se tirar um deles. Um exemplo, você tem gasto com pessoal, você tem compra de medicamento, compra de correlatos e estrutura predial. Então, assim, você não pode prestar saúde de qualidade se você estiver só pagando o pessoal. Se todo o recurso da saúde for carreado para o pessoal, como é que vai comprar medicamento? Como é que você vai fazer estrutura predial? Deu um tilt aí na live. Mas olha, secretário, nessa mensagem, então, portanto, que o governador levou à sociedade através da mensagem ao parlamento, denotou o seguinte: investimentos, né, recursos não deverão faltar. Há um aporte, inclusive, além do orçamento anual, aumentou um pouco mais de 800 e pouco para 900 milhões. 909. E tem um aporte já garantido da bancada federal com mais de 200 milhões aproximadamente. E aí a mensagem do governador é no sentido de não só garantir que continue remediando a saúde, mas evitando que a população adoeça. Obras de saneamento básico, universalização da água tratada, do esgoto sanitário, passa por isso também. Com certeza. A gente sabe que a estrutura predial, ela é responsável por uma parte daquilo que a gente chama de controle dentro da área da saúde, controle, vamos dizer assim, de problemas que possam ser agravados dentro das nossas unidades hospitalares. Os nossos hospitais, as nossas unidades hospitalares, assim, na sua maioria, ela tem uma idade de mais de 50 anos. Kleber. Então, assim, você está numa realidade amazônica onde a gente percebe que tudo é muito úmido, né? Então, às vezes, até a estrutura, por você estar na Amazônia, onde você tem umidade e calor muito intenso durante o ano inteiro, você tem rachadura, você tem infiltração, você tem uma série de problemas dentro dessa estrutura predial. Por outro lado, Kleber, essa estrutura predial, ela foi feita numa época onde o controle pelos órgãos, vamos dizer, como o corpo de bombeiro, ele não existia. Então hoje você tem corredores que não são mais adequados para você rodar uma maca dentro de uma unidade hospitalar. E aquilo ali é um problema, porque quando você vai habilitar essa unidade hospitalar, um exemplo, junto ao Ministério da Saúde, para você faturar aquilo que se gasta, você tem que ter esse habite do corpo de bombeiro, e às vezes ele não dá, porque essa estrutura predial não está dentro dos padrões exigidos. Então hoje a ideia é a gente
realmente reformar essas unidades que possam ser reformadas e construir novas para que a gente possa, dentro de uma realidade atual, prestar esse serviço de qualidade à população. Bacana, recebemos o secretário de Estado da Saúde, João Bittencourt. Vamos ver se a gente reagenda um outro dia com um pouco mais de tempo, para a gente ir avançar um pouquinho sobre outras áreas. Eu sei que tem muita novidade ainda, e é o cerne desse convite para o senhor estar aqui. Na fala do governador, o uso de tecnologia. É possível que a gente tenha, o senhor estava me falando isso lá em Brasília, o atendimento por videoconferência, com consulta com especialistas no Brasil inteiro. Isso é uma grande novidade. Na realidade nós temos muita coisa, né, Cleber? Acho que um programa inteiro seria pouco para aquilo que já se avançou e que se tem de proposta de solução, né? Essa questão da videoconferência foi um projeto capitaneado pelo presidente do CONAS, o doutor Beltrame, que é o secretário de saúde do governo do Pará, né, verificando que dentro do país existe uma distribuição de profissionais médicos em certas habilitações que ela é desigual. Você tem profissionais de alta complexidade na saúde que estão centralizados no sul e sudeste, né? Então a Amazônia, ela se ressente desses profissionais. Então você tem situações que você encontra 2, 3 profissionais numa região gigantesca. Então o que é que a gente tem a falar sobre isso? Olha só, com relação à questão da telemedicina, nós vamos, a partir agora de abril, nós vamos ter dentro da nossa estrutura hospitalar, pelo menos a gente vai definir logo 2, 7 especialidades que nós vamos disponibilizar para a população. Como é que significa? Como é que é rodado isso? Vamos dizer, você está lá em São Paulo com uma equipe de médicos especialistas do Hospital Albert Einstein, né? E esses médicos, eles vão estar com um profissional aqui em Macapá e um paciente falando diretamente sobre o problema dele. Então, essa orientação desse especialista, ela vai passar direto para cá, por uma videoconferência, e aqui nós vamos só atuar nas decisões que foi tomada lá por esse especialista em São Paulo. Tá bom. Olha, a turma das togas e das becas já chegou, tem cara grande, tem cara importante. Eu não vou brincar com eles aqui, já passei do horário. Promessa de voltar aqui com a gente, tá bom? Até a próxima, secretária. Tá, obrigado pelo espaço, e assim a gente agradece também a paciência dos ouvintes em estar participando com a gente desse momento. Tá bom, obrigado, secretário Plínio, secretário Junto, obrigado, até a próxima. Um grande abraço, e a gente se compromete em retornar e sempre estar atualizando vocês com as informações da saúde.